Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui essa noite. Estamos iniciando o nosso primeiro bate-papo aqui no podcast Nos Bastidores da Política e da Justiça. Meu nome é Neemias Queiroga, sou advogado, servidor público, professor universitário e também estamos aqui com a defensora Heloísa Helena. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Heloísa Helena, eu sou defensora pública aqui do Estado de Pernambuco, sou professora universitária também e estou trazendo esse novo desafio com o Neemias, né? Vamos começar aqui toda semana com esse bate-papo. E para começar, né, com chave de ouro, estamos hoje aqui com o defensor público geral de Pernambuco, Henrique Seixas, né, que a gente está tendo a honra de receber aqui no nosso podcast para inaugurar, né, esse trabalho que a gente vai fazer semanalmente. Então já quero deixar todos convidados para que toda semana a gente esteja aqui junto e queria aqui dar a palavra a ele para ele se apresentar, né, falar da sua história e o seu caminho até chegar a defensor público geral. Primeiro, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Agradecer pelo convite ao professor Neemias, minha colega Heloísa Helena. Fico muito feliz de poder estar participando, inaugurando um importante canal de informação e de diálogo. E é isso que a gente precisa no nosso dia a dia, de que as informações sejam prestadas da melhor maneira possível e pelos canais que gozem de respeito e de credibilidade. E já adianto aqui que, pelo que pude apurar, o podcast que ele se inicia já com uma credibilidade muito grande, por dois grandes motivos. Um, porque são conduzidos por dois professores, né? Por pessoas que têm como missão levar o melhor de ensino, o melhor de qualidade de ensino para quem quer que seja, na atuação que seja. Mas também por dois profissionais de muita qualidade. Seja você, professor Neemias Queiroga, seja também, lógico, e essa eu posso atestar ainda mais de perto, que é a defensora pública Heloísa Helena, né? Então eu fico muito feliz de estar podendo participar nesta primeira oportunidade, neste primeiro canal de inauguração, e dizer que a gente está sempre à disposição. Meu nome é Henrique Seixas, como você falou. Hoje eu estou como defensor público geral, mas sou defensor público. Estou para completar, no caminho de completar 15 anos dentro da instituição. Então, vamos aí fazer esse bate-papo bem leve aí para a gente prestar e dar essas informações que se fazem necessárias para todos que estão nos ouvindo e que vai ficar aí gravado também para quem quiser depois acessar. Certo, eu queria que o senhor contasse a sua história, né? Qual foi o passo a passo, o caminho que o senhor trilhou para chegar até onde o senhor está hoje. Interessante, eu até no discurso até de minha posse, como defensor geral, até brinquei em relação a isso, porque eu não tenho nem pai nem mãe, né, nem avós que sejam oriundos da atividade jurídica ou que exercessem qualquer tipo de cargo vinculado à área do direito. E tive a oportunidade, logo quando iria prestar o concurso, o vestibular, né? Na época, o vestibular era num formato diferente do que o atual. Eu tinha, lógico, um irmão que estava cursando direito. O outro era turismólogo. Mas não tinha nenhum outro tipo de referência em relação ao caráter profissional. E aí também, jovem, 16 anos, prestando concurso de 16 anos, ou prestando o vestibular. E aí eu coloquei aqui, eu sou de Recife, e coloquei uma profissão em cada local de busca de faculdade, de ingressar no ensino superior. Aí eu coloquei administração em um, coloquei turismo em outro e coloquei direito em outro. Acabei o destino trouxe para a área de direito. Ingressei muito jovem, né? Aproveitei a oportunidade, como tinha a época, não sei nem se tem ainda hoje em dia, uma questão de segunda entrada, você inicia
posteriormente. E aí, até minha mãe até falou, olha, bom, se você vai entrar na segunda entrada, então trate agora de arrumar algum trabalho, vá fazer alguma coisa. 6 meses de férias. 6 meses de férias, que aí não foi bem umas férias. E aí acabei entrando para uma livraria onde tinha aqueles contratos temporários, né, para trabalhar. Trabalhei na livraria até efetivamente ingressar na faculdade e seguir efetivamente a parte jurídica da coisa, vamos assim dizer. E tive a oportunidade de, durante também a faculdade, já entender que minha função seria mais na veia até mesmo de concurso do que de ser advogado privado. Por alguns motivos. Um é que eu também não sei nem cobrar. Então não adianta você ser advogado e não saber cobrar, na minha opinião. Eu ainda, após me formar, ainda advoguei, mas vi que realmente não tinha essa veia de advogado privado, e aí rumei realmente para a parte de concurso público. E aí passei em alguns e hoje estou na defensoria. Acho que me encontrei, né? Tive a oportunidade também de escolha dentro dos concursos e tive a oportunidade de hoje estar na defensoria e estou muito satisfeito. Seixas, eu queria saber há quanto tempo você está aqui como defensor, né? E para você contar um pouquinho para a gente dessa história da defensoria, né? Desses 26 anos de defensoria pública. Eu ingressei na defensoria em 2010, né? Então já completei 14, estou me encaminhando para o 15º ano na instituição. É interessante porque durante o curso de formação em Direito, eu sequer ouvia falar até de defensoria. Até que se registre e que eu acho que é preciso que se constate que, pelo menos à época, hoje já de forma mais, eu acho que mais forte se fala em defensoria, mas à época não se falava. Nós não é muito tempo também, mas a gente está falando aqui de 2000, 2001, 2002. E eu vejo a necessidade hoje de cada vez mais as instituições, e aí como eu falo para 2 professores também, se aproximar da academia. Eu acho que todas as instituições e poderes elas estão cada vez mais se afastando da academia, o que isso é ruim. Digo isso e repito, imagina aquela época lá em 2003, 2001, 2002, quando eu estava cursando, até a Defensoria Pública era retratada, eu acho que em meia página de um livro ali de Direito Constitucional e de forma muito realmente rasa, muito superficial, e você talvez não entendesse nem a importância, né, que isso tem uma instituição do quilate de Defensoria Pública. Uma instituição que surgiu constitucionalmente ali em 88, né, com a Constituição Federal, e que aqui no estado de Pernambuco ela só veio ser instalada em 98. Então daí você já tira um delay de tempo. Você imagine 10 anos, né? 10 anos, uma instituição tão importante que tem uma previsão constitucional e que só é instalada tanto tempo depois, né? Assim como também em outros estados, né? Recentemente tivemos instalações da última defensoria. Recentemente, quando eu digo, acho que Acre, né? Acre, né? Eu acho ali Amapá. Eu acho que tem em torno de 5, 6 anos. 5, 6 anos, né? Então a gente vê que há uma necessidade de se firmar cada vez mais a instituição da Defensoria Pública. Então, a primeira coisa que eu digo, eu acho que essa aproximação com a academia é muito importante. E para a Defensoria aqui Pública do Estado de Pernambuco, que também consideramos uma instituição também jovem, 26 anos, né? Se nós formos comparar com outras instituições do próprio sistema de justiça, né? O Ministério Público e o Tribunal de Justiça, as duas seculares, então uma com mais de 200 anos, salvo o melhor juízo, acho que 202, e o Ministério Público com mais de 130 anos também. Então, a gente vê que realmente é uma instituição jovem, ainda que a nossa instituição ela seja oriunda da antiga assistência judiciária. Então, quando da instalação da Defensoria Pública em 98, no governo Miguel Arraes, quem compunha parte da antiga assistência judiciária tinha ali a oportunidade de fazer uma escolha
no ato de disposições constitucionais transitórias, a DCT, salvo engano também, tinha um artigo que rezava que você poderia fazer essa migração de quadro. Né? Mas ainda que com a migração, mesmo assim, quando da criação, a gente já havia necessidade de, também como tudo, como começa muito jovem, ainda precisa de muita arranjos, de fazer ainda melhorias, né? Então, a gente, pelo menos eu percebo hoje, se eu fosse avaliar, não estava dentro da categoria, mas se eu fosse avaliar em 98, foi realmente criada ainda muito deficitária. E quando eu digo deficitária, e aí eu gosto de números, eu gosto de dados, eu gosto de... Também não é à toa que eu fiz administração lá, também com uma possibilidade de escolha de curso superior. A defensoria, para você ter uma ideia, foi criada com 477 cargos. 477. Isso com uma população bem menor do que a atual. Com certeza, com o potencial atendimento da população não era tão largo como atualmente é hoje. Então, hoje nós atendemos, além de uma camada maior do que era atendida antigamente, a gente teve uma redução de quadro. Hoje nós temos 377. Então, são 100 cargos a menos, certo? Com previsão legal. Isso com previsão legal. Você criado com 477 e teve a extinção de 100. Então, hoje, 377. E desses 377, hoje nós temos 308. Então, são 69 cargos vagos. Né? Vagos. Então, a gente vê que há uma necessidade de uma evolução e não de uma involução da Defensoria Pública. Mas, como disse, instituição muito jovem, eu acho que ainda tem muito a crescer. Os campos estão sendo ocupados, a gente vai ter a oportunidade aqui de dialogar e conversar um pouco e levar essas informações quanto Defensoria Pública, né? Uma instituição constitucional que tem uma missão belíssima. Isso aí não é porque eu estou querendo trazer... Puxar a sardinha para nossa para o nosso lado, mas eu acho que é a mais bela, inclusive, sem querer desmerecer qualquer outra, porque todas elas têm sua fundamental importância, mas aqui dá o acesso efetivamente à justiça, e à justiça de uma forma ampla, né? À cidadania, à dignidade, a resgatar direitos efetivamente violados e vilipendiados, é a Defensoria Pública. Né? É o porta-voz da maior camada que grita para ter o seu direito socorrido, e às vezes é a última oportunidade dele, inclusive. Socorrer de alguém, a última oportunidade é a Defensoria Pública. E vejo a instituição nessa crescente, nessa ocupação de espaço, como eu disse. A gente precisa avançar ainda muito. Aqui em estado de Pernambuco, voltando para os números que eu gosto, se levarmos em consideração uma regra objetiva que existe na categoria de atendimento de quem ganha até 4 salários mínimos, é duro falar, mas hoje, Pernambuco, 92% da população se enquadraria neste perfil. Então, a gente está falando aqui, hoje, de aproximadamente 9 milhões e poucos habitantes. É um número absolutamente expressivo. Né? É um número expressivo. Né? É um número absolutamente expressivo. Então, a gente precisa, cada vez mais, ter esse olhar sensível, entender, inclusive, que a Defensoria Pública é investimento. Hoje, tive a oportunidade até de ir para outra canal, poder dar uma entrevista de um caso agora recente nosso, de uma pessoa com mais de 60 anos de idade, que já poderia estar em um benefício, receber, movimentar a economia, né? De poder se inserir dentro da sociedade efetivamente, e não ficar marginalizada, não no sentido pejorativo, mas sem ter a condição. Hoje eu fiz uma entrevista onde nós conseguimos
iniciamos um procedimento de supressão de registro. Quer dizer, um registro civil. Para a pessoa indivíduo que nunca existiu para o Estado, É. né? 60 anos e ele não existiu para o Estado. Para o Estado. Então, para você ver o alcance que se tem, né, o que a Defensoria Pública pode se tornar de investimento. Né, investimento. Então, são dados que a gente precisa trazer isso aqui à tona, né, trazer as informações para que as pessoas compreendam esse alcance. Então, a Defensoria hoje que não se encontra em todas as comarcas, e aí é bom para quem está aí... Um ponto que eu achava bom você destacar, né? Como a Defensoria ela atua no Estado de Pernambuco? Como é que ela é distribuída hoje? Isso. A Defensoria, que conta hoje com esses 314 defensores, 308, éramos 314, são distribuídas por localidade, lógico, né? Então, nós estamos presentes hoje na capital, em toda a região metropolitana, mas no interior é muito deficitária. E como é que a gente estabelece esses critérios em cidades? Primeiro que a Defensoria Pública, por uma emenda constitucional, que é 80, ela tem uma previsão, inclusive, de ter um defensor em cada unidade jurisdicional. Isso já não é efetivado. Não é cumprido, né? Já e, não é na cumprido. verdade, a gente sabe até que um defensor é pouco, né? Um defensor é pouco. Porque com a população, 92% da população com menos de 4 salários mínimos, normalmente a Defensoria atua tanto para o autor quanto para o réu. Quanto para o réu. Né? Então, há essa necessidade no de que a mínimo gente de tenha 2 defensores dois defensores. efetivamente em cada comarca. Então, essas comarcas, o que seria a comarca? Seria aquele município que deveria constar com um juiz, um promotor e um defensor, né, para formar esse triângulo aí necessário para a consolidação do sistema de justiça. Então, hoje o Estado de Pernambuco ele é dividido em 130 comarcas. Das 130, hoje a Defensoria ocupa 89. Né? E vem reduzindo, inclusive. Então, você imagine aí comarcas, a exemplo de Águas Belas, que tem mais de 40 mil habitantes, não tem um defensor. Não tem um defensor público, né? Não tem aquela pessoa que vai dar o acesso à justiça, seja ao Poder Judiciário, ou seja, a garantia de acesso à justiça a direitos básicos que podem ser realizados como um documento, como um registro. Então, nós temos hoje essa divisão, lógico que nós fizemos dentro dessa disponibilidade da Defensoria Pública, por, primeiro, ocupar alguns locais que têm a maior necessidade, seja populacional, densidade demográfica, o IDH. Né? Então, são critérios que, no mínimo, um pouco mais objetivos para que a gente possa fazer a ocupação. E aí, hoje, a gente ocupa, mas geralmente são as cidades de maior porte. Né? E as medianas, como eu disse aqui, é um exemplo do que eu falei, ainda não tem a oportunidade. Então, a gente precisa urgentemente fazer essa ocupação, levar a Defensoria Pública para cumprir a sua missão constitucional. É um braço do Estado, é um importante braço do Estado, para que a gente possa fazer com que os nossos munícipes, a nossa população, ela tenha esse acesso tão precioso que é a direitos básicos. Eu queria que você apontasse, Seixas, quais são as principais áreas de atuação da Defensoria, para a população que está assistindo a gente saber. É interessante. Logo quando eu assumi, isso em 2022, a gente fez uma rápida pesquisa ali, nossa. Qual é a visão que se tem hoje da Defensoria Pública da população em si? Né? E eu reuni muitos jornalistas, eu fiz um encontro com jornalistas, mídia escrita, televisiva, e a gente chegou a uma conclusão. Quando hoje a gente fala, às vezes, de Defensoria Pública, você se remete muito à parte criminal. Criminal, exatamente. E que, efetivamente, tem uma atuação muito forte.
tem uma atuação muito forte. Dados agora da última realização dos compêndios de dados da Defensoria. O júris, por exemplo. Na capital, 65%, vírgula alguma coisa, dos júris são feitos pela Defensoria Pública. Na região metropolitana, 84%. Nossa. No interior, 81%. Então, esse é um percentual... É impactante, É impactante. Né? Mas a atuação da Defensoria ela é maior, vamos dizer, na área civil, né? Que engloba uma gama de outras áreas. Né? O civil, o guarda-chuva, vamos assim dizer. Né? Então, a atuação das defensoras e defensores é maior no civil. E a gente precisava até desconstruir um pouquinho esse mito. O defensor é quem atua apenas nos processos criminais. Não, pelo contrário. A gente tem atuação, e aí, efetivamente, família, que é muito forte, sucessões, até mesmo para tirar um alvará, algo do gênero, né? Um FGTS que está retido, enfim. Consumidor. E aí, consumidor aqui, a gente tem que dizer que na parte de saúde é muito forte, ali na saúde suplementar, né? Plano de saúde. Além, lógico, de outras que são concessionárias, permissionárias também, que tem diversos processos que são com atuação da Defensoria. Do idoso, dos juizados especiais, núcleo de terras, habitação e moradia, enfim, na saúde, né? E aí também a pública, né? Ações para internamento, procedimentos, remédios, medicamentos, enfim. A atuação na infância e juventude, né? Na criança, infância e juventude, do adolescente, na defesa do adolescente, na própria defesa, na parte criminal, já em outro aspecto, na própria defesa, e foi criado um núcleo específico da Defensoria para isso, que é dos profissionais de segurança pública. Então, hoje, o policial militar, policial civil, policial penal, bombeiro militar, polícia científica, todos eles são defendidos na parte administrativa e na parte judicial pela Defensoria Pública. Então, mulheres vítimas de violência. Mulheres vítimas de violência, acompanhamento das mulheres. Hoje, e aí já fazendo uma instigação aqui, infelizmente só conseguimos através de emenda parlamentar, mas hoje nós temos um núcleo multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar da Defensoria Pública, junto ao núcleo de defesa e promoção das mulheres, né? E não só mulheres vítimas de violência, mas as mulheres, e que é importantíssimo, com o psicólogo, assistente social, pedagogo, né? Para fazer a recepção daquela demanda que é tão sensível e deve ser humanizada. Infelizmente conseguimos através de emenda, mas o importante é que a gente tivesse um quadro próprio, né? E aí já vem sem dúvida, uma falha. Estender para a região metropolitana. Estender, porque esse núcleo ele está na capital, que tenta fazer uma interface com os colegas que estão com atuação na região metropolitana e interior, mas já é difícil, às vezes, absorver e dar conta da capital. Você imagine prestar todo esse auxílio num estado tão grande como o de Pernambuco. Então, a gente precisa avançar, precisamos espraiar toda essa atuação da Defensoria Pública em outros locais. E aí, voltando ao que eu digo, eu acho que a atuação hoje do civil é muito maior do que no crime. Então, primeiro, tentar fazer uma desmistificação quanto essa pecha entre a Defensoria Pública que atua na parte criminal. Pelo contrário, atua muito mais nos vulneráveis civis do que até mesmo nos vulneráveis também na parte criminal. Queria que você falasse também sobre os avanços digitais da Defensoria e o que isso tem impactado no nosso serviço, na prestação do nosso serviço. Eu até aprendi recentemente, porque todo mundo hoje fala de inteligência artificial, né? Hoje, todo mundo... inteligência artificial. E há uma situação interessante, que eu escutei agora recentemente, numa apresentação, até de um colega, que estuda e tem desenvolvido muito isso, e vou falar da Defensoria Pública, que foi o seguinte: ele disse, olha, a inteligência artificial ela não vai substituir o humano. Nunca. Não vai. Como, Não vai.
né? Primeiro que a gente realmente a cabeça pensante, instigante, que vai sempre estar com críticas e por aí vai. Mas aí ela pode substituir aquele que não se adaptar à inteligência artificial. Aí aquele que não for se capacitar para a utilização da inteligência artificial, realmente pode ficar fora, pode ficar para trás, né? Então, achei muito interessante isso aí. E a defensoria também não pode ficar para trás. Tem que começar a desenvolver métodos de tecnologia que facilitem e que favoreçam também a atuação das defensoras e defensores, seus colaboradores, seus estagiários. Muita coisa na defensoria ela é de massa, são ações corriqueiras, né? Alimentos, divórcio, execução de alimentos, né? Isso aí a gente já pode tentar desenvolver e que as partes também já podem contribuir com a defensoria pública. Hoje, a instituição ela detém um sistema, né, que é o sistema solar, já é utilizado por outras 15 defensorias públicas do Brasil. Então, é um sistema que foi desenvolvido para a Defensoria Pública, pela Defensoria Pública de Tocantins, foi desenvolvido, que foi instalado e já em plena execução em todo o estado de Pernambuco, aqui, pela Defensoria aqui no estado de Pernambuco, já facilita, mas também traz um entrave, né? A gente está lá, cadastro, inclusão de dados e tudo mais. E a gente vem desenvolvendo algumas ferramentas que são interessantes. Nem todo usuário da Defensoria Pública ele vai ter condições de interagir com a máquina, né? E às vezes não digo nem só interagir, às vezes ele sequer tem a máquina, às vezes sequer tem a possibilidade de ter acesso, por exemplo, à internet. A vulnerabilidade é tão grande que ele nem acesso ao celular, à internet tem. Né? Que realmente esse é o vulnerável digital, né? Esse não tem o acesso ao digital. Mas a gente está já desenvolvendo algumas tecnologias para facilitar essa interação. Por exemplo, já está disponível. E aí quem entrar no sítio, né, da Defensoria Pública vai poder observar que vai ter um campo lá, né, fale com a Defensoria lá. E aí você pode clicar e você já vai interagir com a inteligência artificial para saber se você quer um atendimento, quer um acompanhamento, se é inicial, se você está iniciando, se já está cadastrado. E você já vai fazendo essa interação. O caminho de acesso. O caminho de acesso. E isso vai finalizar na possibilidade de você já marcar seu agendamento, dizendo qual é a demanda que você deseja, prestando as informações, respondendo as perguntas que são automatizadas do seu caso, para quando você chegar no seu atendimento, você já ter pelo menos uma peça pré-pronta. A documentação já apresentada para o assistido levar. Tudo. Então, é um caminho realmente sem volta que a gente precisa fazer para avançar nas etapas de atendimento, né? Outra é o sistema de degravação das audiências. Porque imagine você ficar realmente escutando aquela mídia horas e horas, e volta e escreve, e volta de novo, deixa eu ver se eu escutei direito. Né? Perde muito tempo. Perde muito tempo. Aí hoje a gente já tem a disponibilidade e à disposição dos colegas uma mídia para degravar, um programa de degravação, né? E pelo feedback que eu tive até dos colegas, pelo retorno que eu tive, a mídia, o programa ele é muito bom. Ele realmente enxugou aí o tempo precioso, né, que o defensor ele tem que se dedicar a atividades outras. Sim, atividade a mão de obra especializada. Né? Então, esses são avanços que a instituição vai tendo e a gente ainda vai crescer muito. O parque tecnológico ele aumentou muito. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que a Defensoria Pública e todos os outros órgãos, lógico, não só a Defensoria, respeite certos regramentos. Então, a gente precisou fazer um investimento, não é um investimento pequeno. Tudo que se investe em tecnologia é um investimento maciço e vultoso. Você gasta muito com todo esse aparato tecnológico, mas a gente precisava caminhar de alguma forma. E a gente vem desenvolvendo dentro do orçamento que é possível para a instituição
essa evolução no parque tecnológico da instituição. E a gente, lógico, espera ainda trazer alguns outros avanços tecnológicos para a instituição. Hoje nós temos um comitê próprio dentro da instituição que só pensa nessa parte tecnológica, né? E estamos atrás, inclusive, de investimentos externos. Hoje a Defensoria ela conta não somente com o recurso que é oriundo do Tesouro Estadual. Então, hoje, o orçamento ele é do Estado, mas a gente precisa ter receitas externas outras. A gente precisa, eu acho que todas as instituições, na verdade. E a gente vem trabalhando muito forte para que isso ocorra, que novos investimentos sejam feitos não somente com o recurso do Tesouro Estadual. E aí vem a questão das emendas, é muito forte, a gente tem uma atuação, a gente evoluiu demais em termos percentuais com relação a esses investimentos, né? E lógico que toda a evolução também que é feita na parte tecnológica, isso vai fazer com que desafogue até um pouco o atendimento presencial. Porque se a gente consegue, que isso é uma modificação de cultura, e a modificação de cultura ela leva tempo, né? Mas se a gente, em médio prazo, consegue fazer o escoamento de pessoas que estavam se deslocando presencialmente, que estavam saindo de suas casas, de seus trabalhos, que estavam tendo custo com locomoção, para ir até uma sede física da Defensoria Pública e começar a fazer todas essas atuações pelo meio digital, todo mundo vai ganhar tempo. Todo mundo ganha. É um jogo de ganha-ganha. Vai ganhar o nosso assistido, que vai sem precisar se deslocar, sem ter custo. Às vezes precisa faltar um dia de trabalho, às vezes... Tudo isso influencia em nossa atuação no dia a dia. Então, já ajuda. E para o defensor, também vai auxiliar muito. Porque não vai precisar fazer aquele atendimento presencial, já vai otimizar toda aquela questão de cadastro do nosso usuário, né? Com a possibilidade de se conseguir as respostas, criar já uma peça pré-pronta. Então, isso é um jogo em que todos vão ganhar. Não só o assistido da Defensoria Pública, mas também as defensoras e os defensores que estão em atuação junto com suas equipes, que são de colaboradores e de estagiário. E a gente recepcionar efetivamente aqueles que não têm realmente a condição de ser atendido de forma virtual. Mas hoje, predominantemente, e aí é importante que se registre, o atendimento é presencial, né? O atendimento é presencial. Uma cultura, pelo menos, que já vem sendo quebrada é a de horário. Porque isso às vezes, é muito forte. Eu que é sinto muito isso forte. no dia a dia. Você marca para as 10, o pessoal chega às 6. Às 6, às 5 da Às manhã, 5 às da vezes manhã. sem a menor necessidade. Com o horário marcado, o assistido chega às 5 da manhã. Isso. E aí é uma modificação também de cultura. As pessoas começam a compreender, na medida em que conseguem ser atendidas no horário que foi previamente agendado, já criar essa cultura. Não, chegue só no seu horário, ou 10 minutos antes, 15 minutos antes, que você vai ser atendido. Isso, pelo menos, a gente já vem evoluindo, né? Criar uma identidade própria. Eu acho que, lógico, guardando as peculiaridades de cada localidade, mas capital, região metropolitana, interior, necessita ter um atendimento idêntico, né? Como eu disse, mas guardando as peculiaridades, mas idêntico. A gente sabe que o horário de funcionamento em algumas localidades é diverso, né? Mas a gente precisa criar essa também cultura de identidade institucional. E a gente vem atuando também forte nisso. São várias áreas de atuação. Hoje o gestor realmente não é fácil, ele tem que pensar de uma forma macro, sem perder de vista o atendimento interno e, sobretudo, o externo, que é da população, né? E as tratativas com as outras instituições que compõem não só o sistema de justiça, mas todo o Estado, para
elevar cada vez mais e solidificar a instituição da Defensoria Pública. A gente vai... Vamos avançando na área tecnológica. Qual é o maior desafio que você vê hoje para a Defensoria? Hoje, na concepção, nós temos um planejamento. Finalizamos um planejamento estratégico, um planejamento de 5 anos. Então, iniciamos ele em 2022, para você ter ideia. É um planejamento ele é de 2023 a 2027. Como todo planejamento, ele permite revisitação. Até porque 5 anos, em 2, 3, você pode nortear a sua atuação para algo diferente do que ali foi previsto em 2022, 2023. Então, que deixe isso claro, a possibilidade de revisitação do planejamento estratégico. Mas dentro do nosso planejamento estratégico, pelo menos um caminho a ser trilhado, um norte que deve ser seguido para a atuação, porque, como eu disse, hoje eu estou lá e em 2026 já vem outro colega e que a gente espera que tenha esse olhar também de profissionalização, que a Defensoria Pública precisa ter uma atuação norteada por algo. E aí, dentro do planejamento, a gente tem alguns desafios, né? Hoje, o principal desafio é tentar ver se conseguimos cumprir a emenda constitucional. Quando eu digo tentar, é que aí depende também de outros atores, né? É uma questão que depende de orçamento, depende de estrutura. Então, a gente precisa evoluir com um defensor, pelo menos em cada comarca, pelo menos um, né? Afora isso, nós temos um desafio de criar o nosso corpo de apoio. Hoje a Defensoria não tem um corpo de apoio. Então, a gente precisa amadurecer como instituição, ter condições orçamentárias, financeiras, para criar um corpo de apoio. Em algumas localidades, o defensor, ele como se diz, é o goleiro, né? Que está ali no gol. Faz tudo. Faz tudo. Defende, ele ataca. defende, ataca, sai para jogar, vai, bate o escanteio, corre para a área para cabecear. Tá? Então, a gente precisa entender que não é só o defensor, a figura defensor, o membro defensor que vai resolver. Não é só ele que vai pegar a documentação, escanear a documentação, colocar dentro do sistema, fazer PJE. PJE requer tempo, né? Fazer atendimento das partes, né? E aí eu digo muito a questão do atendimento das partes, que e está certo, o nosso usuário, o nosso assistido, ele está correto, que ele quer pelo menos ouvir e ver o defensor. Eu faço um paralelo. Eu tenho 2 crianças, o casal. Quando eu levo eles no hospital, eu quero que o médico atenda. Né? Então, veja, se alguém vai à defensoria, a pessoa, eu acho que quer ouvir o defensor. Ainda que escute o estagiário, o administrativo, né, o colaborador, mas quer ouvir o defensor. Então, importante esse contato. Então, o desafio, eu acho que é a criação de apoios, né, do quadro de apoio às defensoras e defensores. Eu acho que esse é um caminho inevitável que a gente precisa ter dentro da instituição. E avançar diversos outros programas que existem, que hoje estão na capital, mas a gente precisa evoluir para o sertão, né? Nós temos um programa belíssimo, que é o de DNA, que evita judicialização de ações, que resolve problemas periféricos que a gente podia estar prestando em todas as localidades do estado de Pernambuco. Que hoje a gente ainda não tem condições, a gente faz uma caravana, faz um mutirão, mas não é a mesma coisa. E rapidamente aqui, o DNA, o exame de DNA, o programa de exame de DNA que a Defensoria tem e que já faz de forma administrativa, se o casal chega, ou se a mãe chega indicando o suposto pai, para que judicializar uma ação? O pai concorda, está ali à disposição para fazer o exame. Para fazer o exame, você vai judicializar uma ação. Na primeira audiência, que pode demorar 1 mês a 6 meses, não sei, a depender da pauta, que já é extensa do Poder Judiciário. Para nessa primeira audiência, o juiz dizer, eita, vocês querem então fazer o exame, Daniel?
Então vamos submeter o exame. Hein? Vai submeter o exame, DNA. Podia Né? ter feito lá Podia atrás, ter feito não lá atrás. recorrer ao judiciário. Não entrava com ação, não tensionava a relação, que às vezes se Sem tensiona a dúvida. relação Gerando custo. entre As partes, né? as partes. É. Né? Uma coisa é ser atendido na defensoria, outra coisa é levar para o juiz, que o assistido já encara de uma outra forma. Né? Pode retardar o contato entre suposto pai ou pai E a criança. e a criança. Então vamos fazer logo. Então a gente tem a possibilidade de fazer esse exame da defensoria. 45 dias, 50 dias, o resultado já chega. Chama-se as partes, abre. Deu positivo, vamos já resolver outras demandas. Né? Regulamentação de visitas, guarda, alimentos. É como é mais rápido do que você ficar numa contenda de 2 anos, 3 anos. Desnecessário. Às vezes não resolve. É. Às vezes, pior, cria rusgas maiores. Né? Então, esse programa, eu acho também que é outro que a gente deveria levar para todos os locais de Pernambuco. Devia ter. Evitaria demandas desnecessárias. Né? A gente já reclama tanto, já demora tanto, abarrotado, as coisas não andam, a pauta é extensa. Então vamos procurar métodos que a gente possa solucionar as demandas previamente, sem levar para um terceiro que é imparcial. Muito melhor as partes resolverem criar sua própria regra naquele caso, né, do que um terceiro, o Estado precisar determinar a regra para resolver a situação. E eu digo, é um terceiro imparcial, que não conhece a sua realidade, porque ele não conhece a sua realidade, né, que vai decidir a sua vida. Não é melhor você construir Sem dúvida. É verdade. do que colocar para um terceiro. Então, é uma demanda que a gente precisa evoluir, olhando para a frente desses desafios. E além, lógico, de alguns outros programas que temos, os núcleos especializados. A atuação especializada do defensor, ela é relevante para o atingimento do objetivo em cada temática. Como aqui já foi mencionado, por exemplo, nós temos o núcleo de terras, habitação e moradia. Veja, a atuação especializada favorece a todo mundo, seja numa regularização fundiária, num conflito fundiário, numa simplização de loteamento, de um zoneamento, da ação de uso capião. Enfim, essa atuação especializada, né, déficit habitacional, na busca por algum benefício de aluguel, enfim, qualquer coisa que seja vinculado a isso, uma atualização especializada, você vai ter a oportunidade de estar mais capacitado e habilitado para atuar naquela temática específica. O próprio da mulher, né, o dos profissionais de segurança, né, o atendimento de saúde. Né. Se a gente especializa, ótimo, ter na capital, funciona muito bem. Dá o suporte, quando é preciso, aos colegas que estão em outras localidades, sim, mas era melhor se estivesse lá. Sem dúvida. Né? Os núcleos de mediação e conciliação, né, para que são essas resoluções antecipadas, né, evitando judicialização. E tem um que, esse a gente vem aos poucos aí querendo tirar do papel, porque a gente só tem um protocolo. Mas eu acho que é interessantíssimo. Nós criamos um protocolo de saúde. Porque, veja, eu não sou médico. E Luísa não é médica. Professor aqui, acredito que também não seja médico. Mas se chega uma demanda, seja no privado ou seja na defensoria, e tratando especificamente da defensoria, chega lá, nós vamos atender alguém que necessita de um medicamento, de um procedimento médico. E a gente não tem conhecimento técnico para isso. O que é que você faz? Judicializa. Eu tive a oportunidade de dentro da minha vida, dentro da defensoria, eu passei por diversos setores, praticamente por todos os setores. Defensor de ponta, coordenador de núcleo,
subdefensor de uma pasta, eu fui subdefensor das causas coletivas, na região metropolitana do interior. Fui subdefensor geral e hoje estou como defensor geral. Então, foi uma escada e que eu acho que precisa ter para amadurecer, para entender a instituição por dentro. Mas quando eu estava passando pela subdefensoria das causas coletivas, tinha uma droga que era receitada, que era somatropina, em larga escala. E a gente ajuizava as ações, né? Ajuização. Depois eu digo, rapaz, é muito. Deixa eu procurar saber aqui se tem algo que possa ser feito, se existe outro medicamento, né? E tinha, efetivamente. Por um preço bem mais abaixo do que o era. Eu digo, rapaz, vamos criar uma câmara técnica na instituição com um médico, um farmacêutico e um assistente social que recepcione a demanda. Pronto, chegou. É medicamento, vai para cá. Consiga fazer uma avaliação prévia. Porque pode ter outro medicamento dentro de uma lista, dentro do SUS. Pode ter outro procedimento, não necessariamente aquele. Né? Porque era difícil. Como é que você vai negar o atendimento ou a judicialização de uma ação se você não é técnico? Dispõe do conhecimento para... Imagina, Henrique, você toma aqui esse AS. Não é AS não, você precisa de outra coisa. Não é assim. E aí criamos um protocolo. Hoje constamos com a médica, que já ajuda bastante, já nos auxilia na resolução administrativa de diversas demandas, mas hoje a gente tem a capital. Então, esse eu acho que, além de ter uma completude, de precisar do farmacêutico, do assistente social, porque faz também essa recepção da demanda, saber abordar e estender esse mesmo serviço para os outros locais. E isso é economia, viu? Porque sem dúvida. Eu acho que uma das maiores demandas hoje é a saúde. Saúde. A gente teve uma recente decisão, acho que do STF, como estou um pouco afastado, me corrijam aí também se eu estiver errado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uhum. Pronto. Que estabelece que as ações até 230 salários mínimos, ano, né? Ano, vão para a justiça estadual. Né? E aí, veja, às vezes tinham demandas que a gente encaminhava para a justiça federal, que aí seria competência da Defensoria Pública da União. Né? Aí agora estão mandando para a gente. Isso é de vocês, isso é de vocês, isso é de vocês. E a gente sabe que o maior ente arrecadador é a União, né? Não é o Estado. Mas é uma coisa para ser enfrentada. Então, é uma economia. A gente tem que pensar nessa Câmara Técnica como uma economia e não como um gasto, uma despesa. Eita, eu estou, por exemplo, se for cedido, por exemplo, porque aqui no caso da Defensoria Pública, tá? Teria que vir cedido do Estado ou da Prefeitura. Né? É um gasto que está tendo pela sessão. Não, na verdade não. Na verdade vai ser uma economia, um investimento para a economia. E isso a gente tem tentado construir. E aí, diga-se de passagem, o governo está sendo sensível a isso. Assim como também precisamos fazer isso de forma municipal. E também está sendo bem sensível a isso, porque entendem que pode evitar a judicialização e evitar o bloqueio de valores das contas do Estado e do município, favorecendo a todo mundo e evoluindo para todo mundo. Né? E outra coisa, e aí eu acho que aí pensando em desafios aí, eu acho que mais um aí que a gente pode elencar é que eu sempre tive uma veia, e essa gestão tem também, muito social de Defensoria Pública. E a Defensoria é muito social. Efetivamente ela é. Ninguém vai poder dizer o contrário. É de a gente praticar cada vez mais ações de cidadania. Os defensores, e lógico, todos estão
muito estrangulados de serviço. Estão mesmo, porque a demanda é muito grande. Lá vou eu com meus dados. Hoje nós temos na Defensoria Pública 600 mil processos em andamento. É muito processo. 600 mil processos em andamento. 300 e quantos defensores? 308. Sem contar, tem um sistema próprio para execução penal, né, que é o CEU. Sem contar CEU. Sem contar processos físicos, poucos, mas que ainda existem. Tá? Isso aqui é para atuação do defensor. É muito. É muito. Né? Então, a gente precisa, como eu disse, que aí talvez seja com essas até ações de cidadania, que é levar um pouco para fora dos gabinetes defensores. Eu sei que a atuação é pesada, eu sei que já estamos assoberbados de serviço, que é difícil você abraçar mais alguma coisa, e é efetivamente muito difícil. Mas evoluir com ações de cidadania, que é sair dos nossos gabinetes. Isso já fazemos. Tá? Então, usa um termo bem bonito assim, né? Que é desencastelar. Né? Usa um termo bonito. Mas há a necessidade de que o defensor que já faz, saia do seu gabinete, saia da sua unidade de atendimento e vá fazer o atendimento no local. A minha experiência, Fora. Eu trabalho no Cabo, né? E no Cabo tem um lugar que se chama Jussaral. Jussaral é quase Vitória. E é bem a parte rural do Cabo. E, assim, eu atendi as pessoas de Jussaral de uma forma até o dia que eu fui até Jussaral. Quando eu fui até Jussaral, o atendimento foi outro. Porque, assim, essas pessoas não podem ficar na fila com as outras. Só tem um ônibus que volta a determinada hora. Se você perde aquele ônibus, você não tem como voltar. Então, é muito importante esse contato do defensor com a realidade, né? Porque isso muda, é uma experiência que muda completamente. O Cabo de Santo Agostinho, dentro do Cabo, tem várias realidades, né? E eu acredito que isso seja uma situação comum aqui na região metropolitana. E aí a gente está falando do Cabo, né? Imagine, que é aqui, vizinho. Você imagine... Interior. Aí A tem gente questão levando- de internet, né? Aí vai Transporte, né? É um somatório de coisas que dificultam a chegada do cidadão ao defensor. E como a Heloísa bem colocou, Neemias, às vezes o assistido da gente, ele não tem nem como vir para a defensoria. Não tem como vir para a defensoria, não tem. Às vezes até as vestes, não tem como vir. Né? E aí você vai restringir cada vez mais? Não pode. E aí vem essa atuação aí, essa essencialidade da defensoria, né, que é de transformar uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, é a de ter a presencialidade da defensoria. É fundamental. E aí eu acho que esse desafio aí, a gente pegar e as nossas ações de cidadania serem cada vez mais constantes, fora, né, atendendo a população diretamente, indo ao encontro, sendo proativa a instituição. Às vezes, finais de semana, a gente faz muito, porque a pessoa trabalha durante a semana, não tem condição de ter acesso se não for nos finais de semana. Isso. É isso. Então, em desafios, eu acredito que são muitos. E se a gente for pensar que cada desafio desse aqui que eu mencionei, ela tem uma repercussão grande na instituição, em todas as ordens, certo? Seja ela administrativa, seja ela finalística, né? Porque vai precisar de investimentos, né? Mas posso afirmar aqui também que não é muito investimento, dá para se fazer com um investimento módico, digo módico porque se compararmos aí investimentos que são feitos em diversas outras temáticas e áreas, eu acho que esse investimento da defensoria, com o reflexo, com a positividade e o êxito que se traz, eu acho que, como eu disse, é muito válido, eu acho que deve ser feito, tem que ser feito,
E os louros, com certeza, serão colhidos, sem sombra de dúvida. E no espaço curto de tempo, consegue se perceber que esse investimento foi muito positivo. Por aí. Eu vi que a Defensoria Pública de Pernambuco ganhou um prêmio recentemente. Né? Queria até lhe parabenizar por ter sido uma das defensorias mais atuantes, né, mais eficazes do Brasil. Eu queria que o senhor falasse, né, sobre esse prêmio e o que o senhor analisa que foi o que aconteceu para que a Defensoria ganhasse esse prêmio. Eu tive a grata surpresa de ter diversos defensores de ponta que estão realmente se dedicando dia a dia em suas atuações e que vem refletindo naturalmente. Se colhe, né, como eu disse, né, você planta, né, para você poder colher. E a Defensoria ela vem colhendo muitos frutos. E também é relevante a colheita desses frutos para que a gente possa levar... Apresentar resultado. Né? Eu falo muito na defensoria, nós precisamos de dados, de resultados, de números. Né? E aí tiveram 2, estamos indo para o terceiro. Esse terceiro vai sair também aí, que é esse terceiro, já vou adiantando o terceiro aqui, que é o selo de transparência da defensoria. Provavelmente a gente deve estar subindo no selo de transparência. Que deve sair por esses dias. Mas nós tivemos também o selo Garcia, o prêmio Garcia, que é a adoção de políticas afirmativas dentro da instituição. Tivemos diversas durante esses últimos 2, 3 anos, tá? Como política de adoção de vagas para pessoas trans e indígenas dentro dos concursos no âmbito da Defensoria Pública. Uma atuação em favor e de forma justa para lactantes, primeira infância. Parabenizar você por isso, porque as mulheres sabem o quanto isso é importante, né? Porque o homem ele não precisa escolher entre a família e o trabalho, e muitas vezes a mulher precisa escolher. E eu digo isso porque eu estou aqui, eu fiz uma escolha pelo trabalho e me afastei um pouco da minha família, né? E eu sei o quanto é duro isso. E é muito importante a mulher poder exercer seu trabalho plenamente, se dedicar plenamente ao seu trabalho e à sua família e à maternidade. Isso foi uma conquista, assim, das defensoras e te parabenizar por isso. Obrigado. É a construção coletiva, né? Veja, o exemplo claro está aqui. Você acaba de fazer seu relato pessoal dessa dificuldade que se teve, desse afastamento, dessa renúncia, né? E muitas vezes fora do seu estado, como você né? Tal. Já é pernambucana. Já é pernambucana. Já é pernambucana. Mas, imagina, né? A pessoa é de fora, chega no outro estado, ou quem está até aqui mesmo, e passa por uma dificuldade, há uma necessidade de aproximação, às vezes até por necessidades efetivas, e não pode ter isso. Então, eu acho que foi realmente uma construção dentro da instituição, um marco dentro da instituição, que já está sendo, inclusive, copiado por outras nacionalmente, que é essa dignidade, né? Para as mães. Que se estende também, assim, que eu digo que também acaba por auxiliar aos homens também, que é um auxílio. Sem dúvida. Então, mas há uma dureza muito forte, e aí é inegável, acho que dispensa qualquer tipo de debate sobre isso, quanto à figura feminina que sofre muito mais desse percorrer, sobretudo durante a gravidez, durante a amamentação, se for amamentar, ou durante a primeira infância. Então, não há o que discutir. E isso gerou, inclusive, como eu disse, essa premiação do Garcia, do selo Garcia. E nós tivemos, recentemente, uma evolução muito forte da atuação da Defensoria Pública nos tribunais superiores. Houve uma reformulação do núcleo próprio que nós temos, como eu disse, nós somos divididos lá
dentro do nosso organograma por subdefensorias, né? Então, a gente tem a subdefensoria da capital, do cível, subdefensoria criminal da capital, da região metropolitana, a qual Heloísa é vinculada, já que ela se encontra no Cabo, a do interior, causas coletivas, mas também temos uma execução penal, por aí vai. Mas temos uma subdefensoria que é de recursos cíveis e criminais e que tem um núcleo também cível e criminal. Houve uma alteração de metodologia de atuação desse setor, com análise, inclusive, de precedentes. Eu acho que isso é um ganho muito grande para a instituição e para o nosso usuário. O estudo de precedentes dos tribunais superiores. E aí, já dando aqui o spoiler, né, que chama, né? Dando aqui nós estamos agora já criando, e vamos criar em pouco tempo, um comitê de estudo de precedentes. Porque o que é que adianta, às vezes, você tá lá na ponta? Por exemplo, eu sou defensor de um município aqui perto, que é Camaragibe. E eu começo a fazer reiterados pedidos, certo? Que, na verdade, quando bater, até aqui no Tribunal de Justiça, ou no STJ ou no STF, Fadado em sucesso. Fadado em sucesso. Eu estou gastando minha energia, né? E às vezes sem orientação. Até porque eu entendo, ninguém quer aqui também tirar a autonomia de qualquer colega. Mas pelo menos de nortear e dar a oportunidade de dizer, eu acho que esse entendimento aqui esbarra aqui. Ou então aqui. trabalhe para mudar o entendimento do tribunal. Ou vamos começar o quê? A ter uma estratégia, né? Uma litigância estratégica para modificar esse entendimento. É a famosa súmula 7. STJ. Vamos criar então esse comitê, que eu acho que vai nortear a atuação. Mas essa mudança que foi feita em recursos, essa atuação que passa por quem se encontra hoje atuando em recursos, coordenado pelo subdefensor Dr. Gabriel Gonçalves, e por todos os defensores que estão na ponta, porque também que subsidiam as demandas que chegam no Tribunal de Justiça e, por consequência, quem atua no Tribunal de Justiça no segundo grau aqui encaminha as demandas para o STJ e STF. Hoje houve uma evolução muito grande da nossa atuação. Quando eu digo não apenas na forma quantitativa, mas qualitativa. Então, hoje, nós figuramos entre os 5 maiores demandantes e o segundo de maior êxito do Brasil. Isso é um ganho muito grande. Isso é você imaginar que a pessoa que vai estar em Buíque, que está em Lagoa do Carro, que vai estar Sertânia, vai ter o seu direito de ser examinado pelos tribunais superiores. E Seixas, vou até e fazer com uma qualidade. Observação. Exatamente. Eu vou fazer uma observação, porque a sociedade tem uma ideia errada de que os pobres não têm acesso aos tribunais superiores. Isso. Que só quem tem dinheiro para pagar um bom advogado tem acesso aos tribunais superiores. Esse dado que você trouxe aí foi importantíssimo, porque desmonta essa tese, né? Na verdade, demonstra que qualquer pernambucano pode ter a sua demanda analisada pelos tribunais superiores, se for o caso, né? Se houver o direito. Muito pertinente. Efetivamente, é isso. As pessoas já não. Tinha um estigma, né? Não, defensor, não vá para a defensoria, não, porque vai demorar. Né? Vai demorar. Outra. Porque é feito de qualquer jeito. Você é mal atendido. Não consegue falar com o defensor. Você não consegue falar. Sua demanda não vai chegar. Né? E tudo isso a gente vem demonstrando, né, que não procede. Primeiro, hoje as instalações são boas. Estamos agora para inaugurar, por exemplo, as novas instalações de Paulista, né, que sai do local onde hoje se encontra. E aí eu deixo já registrado que quem quiser pode entrar no site da Defensoria, vai ter lá a possibilidade de visualizar os locais de atendimento da instituição e já vai sair endereço, e-mail, telefone, local, então já fica esse registro que é de utilidade pública. Então,
A gente vai estar inaugurando o núcleo de lá. Estamos também próximos a finalizar uma contratação para Jaboatão de Guararapes. Nós temos instalações no Cabo, boas instalações em Ipojuca. Então, hoje, aqui, Olinda, excelente instalação. Locais dignos de trabalho. de receber o usuário. Então, porta de entrada excelente. Estrutura muito boa. Defensores de qualidade, de excelência. Demandas que são rápidas, que chegam não só primeiro no TJ, mas também no STJ e no STF, nos tribunais superiores, com êxito nas demandas. Então, a gente precisa quebrar. Lógico, nem tudo também é um mar de rosas. Né? A gente sabe que existem demandas que vão demorar para ter o atendimento. Né? Eu não consigo, a Defensoria ela não vai conseguir ter uma demanda de atendimento, por exemplo, do consumidor para amanhã. Não é assim. Agora vai procurar mediação, tem para amanhã. Urgência é de imediato. O nome já diz, então não tem o que se discutir. Mas, lógico, vai ter demanda que vai demorar para ter o atendimento. Né? Mas vai ser atendido. E vai ser atendido numa boa estrutura, com condições, qualidade, pessoas da maior e melhor condição de fazer a defesa. Então, quebrar um pouquinho aí essa ideia de que tudo na defensoria é ruim ou demora. Né? E um caso que está aí, só é olhar o BI, não é a gente não, que está falando não, tá? Não é a defensoria que está aqui, é a defensoria de Pernambuco que está falando, é a gente não. Só é olhar o BI do próprio Tribunal Superior, que é ele que indica. E é melhor que tenha ele que fale, né? Quem faz, né? Quem julga. É ele que está fazendo a análise dele. Está aí, para quem quiser ver e comprovar, só é analisar o BI. E aí a gente vem também com essa atuação forte nos tribunais superiores, que gerou, inclusive, positivamente, premiação à Defensoria Pública também. Olhando para o futuro, mas também com olhar pelo que o senhor já vem desempenhando à frente da Defensoria, quais são os projetos que o senhor entende que são prioritários para esse seu segundo mandato e o que seria a cara, né, da Defensoria agora, pela sua visão, pelo trabalho que vem sendo executado? Antes até se me permite, né? Aqui a gente está achando um bate-papo bem informal. Só queria destacar também um ganho que a Defensoria Pública teve. Um eu já falei rapidamente, né, que foi a Escola Superior, né, que tem um papel importante também dentro de nossa organização. Heloísa, inclusive, já participou de eventos produzidos pela própria escola, mas que a gente precisa intensificar mais. Eu acho que tudo que começa também, como eu já disse aqui, precisa ser burilado de ajustes, né, novos contornos, mas a gente precisava começar. Então, a gente tem hoje uma escola superior que tem a missão de capacitar, de firmar parcerias, de levar o nome da instituição, não só dos defensores, mas também dos nossos colaboradores estagiários. Então, a gente precisa fazer uma capacitação, especialização. Estaremos realizando, por exemplo, agora no dia 21, 22, 23, uma capacitação para os defensores públicos que têm atuação na infância. Todos que têm atuação na infância, todos, inclusive quem está no interior, lá de Petrolina está vindo para cá. Já que, em virtude de uma recente decisão, numa medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, estabeleceu como competência, que é da atuação da Defensoria Pública nas unidades socioeducativas. E aí a gente precisa fazer uma capacitação também dos colegas para fazer uma atuação cada vez mais, como eu disse, briosa e de qualidade, né? Não que não tenha, mas eu acho que a qualificação é importante. Agora, eu mesmo, quando sair dessa atividade administrativa, eu vou precisar de me qualificar, de me reciclar, para estar na atividade finalística de ponta. Então, mencionar aqui a Escola Superior e a ouvidoria externa da instituição. Tiramos nesse primeiro mandato, nesse primeiro biênio, a ouvidoria, que é um
ponto de interlocução com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais. A Defensoria Pública foi criada é uma história de luta, a criação da Defensoria, né, com os movimentos. Então, a gente precisava ter também um órgão, né, que fizesse e que fosse voz, que tivesse internamente, que pode, inclusive, tem assento no nosso Conselho Superior, para nos auxiliar no norteamento de nossas ações. Tanto é que participou do nosso planejamento estratégico. E que é uma pessoa estranha ao quadro, não é defensor público, é uma votação dos movimentos sociais. Que aí é externo a pessoa? É externo. Interessante. É externo. Não é de quadro. Então, são os movimentos sociais que eles fazem uma eleição, se forma uma lista, que aí, se essa lista é encaminhada para o Conselho, para uma votação e escolha, com possibilidade de apresentação dos candidatos, tudo mais. Respeitando muito bem a democracia. Então, a ouvidoria foi um passo gigante também da instituição para esse fortalecimento de sua atuação com os movimentos sociais e com a sociedade civil organizada e com a sociedade por um todo, onde há a possibilidade de reclamações, de sugestões, de tirar dúvidas, de fazer os encaminhamentos, né? O que não se confunde, lógico, com a nossa corregedoria. Certo? Uma coisa tem sua atuação definida e a outra também a sua atuação definida. Às vezes pode gerar até uma interseção uma confusão. Uma confusão ou uma interseção. Pode gerar. Né? Às vezes uma coisa pode estar em um lugar e no outro ao mesmo tempo, mas cada um com suas atribuições. A gente precisa, então, enaltecer hoje o trabalho que é desenvolvido, também muito recente. Acho que está nos primeiros 2 anos. Acho que logo quando a gente assumiu, a gente conseguiu tirar do papel os dois, tanto a escola superior quanto a ouvidoria externa. Mais um trabalho está sendo desenvolvido por excelência na escola superior por Maria Luísa Ramos, doutora Maria Luísa Ramos, e na ouvidoria pela senhora Liliana Barros, que tem feito um trabalho também até de visita aos núcleos, trazendo informações do que é que a gente precisa melhorar, como gestão, como atuação administrativa. Né? Nós recebemos a visita dela recente agora, na semana passada. Esse trabalho justamente de conversar com os defensores, conversar com o público, com os funcionários, para saber a realidade e levar as demandas para a administração. É muito importante esse trabalho. Ela apresentou um relatório agora, um relatório consubstancioso, que vai servir para a gente, já agora em 2025, modificar, inclusive, algumas ações que eram desenvolvidas, buscar soluções para problemas que, às vezes, a gente não consegue enxergar. E é uma construção coletiva. É essa construção coletiva que é importante. Eu digo até aos meus colegas, olha, venham falar comigo, não tem essa questão de horário, venham, porque eu preciso entender. Às vezes você está tão absorvido por uma questão até muito administrativa, burocrática, né, que às vezes a gente acaba sem enxergar a realidade do dia a dia. Né? E aí vindo para esse questionamento, né, de o que é que pode ser feito agora, o que é que a gente imagina. Vou repisar mais uma vez. Por exemplo, cada defensor hoje, ele precisa, certo? Ter um assessor. Tem um exemplo. Ele precisa de um assessor para que contribua com a atuação de cada membro, não só naquela de massiva, que é muito, e aí a gente passa também por uma questão de tecnologia de informação, de ter aqueles BI, ter uma inteligência artificial que possa auxiliar, então isso também vai ser trabalhado, são coisas que uma coisa não exclui a outra, como eu disse, ninguém vai tomar lugar de ninguém, as coisas vão caminhar juntos, mas você precisa caminhar se qualificando e se inteirando com as novas realidades e com o novo mundo. Né? Então, a gente precisa ter os defensores com um assessor que auxilie nessas demandas massivas
e que faça uma atuação nas causas de maior complexidade, com maior brilhantismo, vamos assim dizer. Não que também não seja, mas com maior brilhantismo. Né? Que possa atingir o fim a que se presta até mais rápido. Dedicação exclusiva à atividade fim. Dedicação exclusiva à atividade fim. Né? Tirar um pouquinho. Um exemplo típico disso aí é, por exemplo, a Heloísa, que coordena, inclusive, o núcleo do Cabo de Santo Agostinho. Ela precisa, às vezes, fazer solicitação de material de expediente. Ofício. Né? Ofício. Quando ela poderia estar pensando em outra coisa. Poderia estar construindo, por exemplo, com a secretaria algo, né? Não só até internamente, mas construindo pontes externamente, né? Analisando pleitos outros, né? Trabalhando com o CREA, com o CRAS, seja lá, com quem for, com DICA. O leque está aí. Né? O espaço existe. Ele não vai ficar vazio e não fica vazio. Mas ele pode ser muito mais bem aproveitado. E para isso, a gente precisa, hoje, dar esse suporte aos defensores e às defensoras. Né? E continuar com essa interiorização dos serviços, seja ele especializado ou não, no encaminhamento de todos os programas que já existem só na capital para o interior. Como eu disse também, ter defensores em todas as localidades. Fazer, acho que aí eu trago para a administração, é uma falha nossa até. Eu acho que a gente precisa realizar mais encontros, até regionalizados que o sejam, entre os defensores públicos para a gente discutir experiências. Né, que nessa discussão de experiência a gente consegue encontrar uma boa prática no Cabo, em Camaragibe, em São Lourenço, Carpina. A gente encontrando as boas práticas, a gente já vai melhorando, porque às vezes a gente não tem tempo nem para isso. Né? E no mundo que a gente vive de imediatismo, de WhatsApp, a gente quer receber logo uma demanda e já quer o retorno. Tem muita gente que atende o nosso assistido pelo WhatsApp. Exatamente, Né? exatamente. E não demore muito, não. Demora muito, não. Qualquer hora do dia e da noite, final de semana. Né? Então, nesse imediatismo, a gente acaba absorvido e sem poder pensar em estratégias, em fazer uma atuação estratégica, o que beneficia todo mundo. Então, acho que esses aí, mais para frente, se eu estiver por aqui, se conseguir ser nesse próximo, estou indo para o final do biênio, se for no meu, ótimo. A luta, se tem. Os colegas sabem que, pelo menos, aí uma coisa que eu não faço é fazer corpo mole. Mas a gente vai tentar evoluir em todas as atuações e prestar logo um serviço sempre de qualidade para o nosso assistido. É quem merece mesmo, a gente está ali por causa deles. E esse desafio com um número cada vez menor de defensores públicos? Como superar? Como superar essa situação? Inevitavelmente, a gente precisa de um concurso público para preenchimento de vagas. Né? Seja dessas que não estão sendo repostas. Nós tivemos a última nomeação do último concurso. Para se ter uma ideia, do último concurso, assim, eu creio que foram 200 aprovados, 198, 203. Todos foram chamados. Todos foram chamados. Né? Então já começa, eu já faço uma chamada aí e diz, olha, é atrativo. E veja, todos foram chamados não porque não é atrativo. Pelo contrário, é porque existe a necessidade. Né? A Defensoria Pública ela conseguiu avançar em 2022. Em 2022, em novembro de 2022, nós conseguimos avançar o quadro de defensores. Né? Foram convocados 28 defensores públicos. Eu acho que foi a segunda maior nomeação. Eu acho que teve, inclusive, a nomeação de doutora Heloísa Lena, que eu acho que foram 24. Né? Teve a primeira convocação da Defensoria Pública, primeira, em 2006, 2007, por aí, que foram 45.
Eu acho que a segunda foi essa, de 28, né, que é emblemático. Então, a gente precisa. Então, hoje é muito atrativo, seja pelo quantitativo de vagas. Eu acho que hoje a política remuneratória da instituição também ela é muito boa, certo? Então, é bem atrativo. Hoje, poucos colegas eles migram para outros concursos ou outros locais. Só migram, na minha opinião, isso é uma opinião particular, eu acredito que só há essa evasão se for para retornar para o seu estado de origem ou para um concurso que a pessoa realmente deseja ir. Ou de cartório. Ou de cartório. Ou de cartório. Esse é mais atrativo de todos, né? Esse aí. Pela remuneração, porque eu lhe digo que eu troco a defensoria por concurso Também nenhum. não. Também não trocaria a defensoria, não. Mas hoje, eu desejo ser promotor. O meu sonho é ser juiz. Eu gosto muito da procuradoria. Desejar então, correr atrás dos seus sonhos, né? Eu acho que nesse contexto sai. Mas a evasão é muito pequena hoje, né? E quem faz defensoria é vocacionado também. Tá? A gente vê o perfil das pessoas e você entende que realmente compreende a missão que é ser o defensor. É quase um sacerdócio, né? Como aqui a Luísa bem colocou, de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada. Às vezes de madrugada. Sobretudo quando você dá o seu número pessoal né, para o nosso assistido. Então aí é danado. E quando é um assistido, às vezes até algum conhecido, parente, queria tirar uma dúvida contigo. Né? Então tem de tudo. A gente tem, então, foi aprovado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, que passa por lá as regras e o regulamento do concurso da Defensoria Pública. Já estamos na via, realmente, de lançar o edital. Como eu disse, eu acho que é um concurso atrativo, não só, como eu disse, numa questão financeira, mas também de vagas. Né? A gente vê, por exemplo, se levarmos em consideração hoje o déficit que se tem na instituição, a gente e já que tem, no último concurso todos foram chamados. No último concurso todos foram chamados, então o histórico é bom. O campo existe. Existe reposição que é para ser feita, inclusive. Né? Então são coisas para... Tem previsão de muitas aposentadorias ainda? Tem previsão. Nós temos diversos colegas que já estão prestes a completar 75 anos e outros tantos que já indicam de que pretendem fazer uma aposentadoria voluntária. Então, todo esse conjunto, né, todos esses fatores me levam a crer de que esse concurso é muito atrativo, vale muito a pena. Eu acho que reforço aí a quem tem o desejo de que comece a intensificar os seus estudos, né, porque vai chegar o momento. Notícias boas. Vai chegar o momento. Né? Em primeira mão, né? Aí vale a pena, não só pela atividade também, a atividade é recompensadora, é gratificante, você vê que sua atuação ela surtiu efeito, em que seja lá em qual você faz diferença temática, na vida das pessoas, efetivamente. Efetivamente você faz. Então, tem esse lado, lógico, tem um lado pessoal do desejo da pessoa ser, né? Eu quero ser, eu vou chegar, eu vou conseguir. Concurso não é fácil, é muita renúncia, né? As pessoas renunciam muito hoje. Mas como se diz, você tem a música de Charlie Brown, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Exato. Então, você vai renunciar, mas você também vai, em algum momento, se realizar, né? E se for uma realização profissional, ela é Eu digo como concurseira, que eu fui durante muitos anos, eu não me arrependo um dia. Eu não me arrependo um dia das renúncias que eu fiz para poder estar aqui. Então, tá aí a oportunidade. Eu acho que aí chega uma nova oportunidade, mais uma oportunidade importante. Eu acho que dos concursos que eu visualizo, eu acho que esse vai ser um dos que mais oportunidade vai dar, inclusive dentro do mercado. Que se a gente analisar aí cada setor, acho que
é o que vai ter mais possibilidades. Né? E como Notícias disse, né? boas para os nossos alunos. Aí tá aí dois professores, os alunos. dois professores aí que podem reverberar aí essa notícia, ou essa informação, né? E peço até, né, que divulguem cada vez mais a Defensoria Pública também. Eu sei que Isso é uma das coisas que eu busco sempre, doutor, porque o que eu vejo, principalmente nas universidades, é que ainda existe uma lacuna de conhecimento da instituição. sim, Entendeu? Isso eu sinto também dos nossos assistidos, que 9 anos depois ainda me chamam de advogada e eu esclareço que não sou advogada, sou defensora, esclareço o motivo, aí na semana seguinte outro vem e fala a mesma coisa, mas eu estarei lá repetindo, esclarecendo o tempo inteiro. E é importante que a sociedade conheça a nossa instituição, que os alunos conheçam e desejem, porque é muito bom, né? E só conhecendo para que eles possam desejar. por isso que essa aproximação com a academia é muito importante. Importante. Né? Para que chegue nos assentos a existência, como funciona, né? Como é o acesso. Às vezes não, até para que ela esteja, para que ela possa dar informação da existência, né? E incutindo ali na cabeça de que, Defensoria Pública é a opção. É uma opção. Não é um a opção. É a opção. Né? Então, deixa aí a gente criar essa cultura de divulgar cada vez mais a Defensoria Pública. Que é como eu já falei aqui, muitos pensam o quê? É promotor, juiz. Né? Mas hoje eu tive numa universidade hoje, no centro universitário hoje, logo cedo, numa abertura de um congresso. E eu comecei perguntando quantas pessoas conheciam a Defensoria Pública, que eu estou fazendo já isso. E quem não conhecer, siga a Defensoria Pública no Instagram, siga também o podcast no Instagram e nos seus órgãos e nas suas mídias. E hoje, uma grata surpresa, vários levantaram a mão. Vários. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é bom, está chegando. Né? Então, fomos, através da nossa escola, um também dos incentivadores do Congresso. E vamos participar cada vez mais para isso, para que as pessoas entendam e conheçam a Defensoria Pública. A importância. Seixas, falta 10 minutos para a gente encerrar nosso podcast. Eu queria que você fizesse um encerramento, né? E se despedisse também de quem está assistindo a gente hoje, né? Me parabenizando, né, pela fala. Acho que foi muito importante. Então, eu queria abrir esses 10 minutos aí para fazer seu encerramento. Vamos lá. 10 minutos é tempo. Já viu, eu também estou falando demais, né? Eu acho que aí que é isso. Quem está acompanhando. Mas vamos lá. Eu vou, então, tentar fazer aqui um apanhado aqui, nesses 10 minutos. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade. Realmente eu me senti privilegiado aqui e muito feliz, viu, Heloísa? Agradecer a você. E aí não só agora poder referendar na qualidade de defensora pública e de professora, mas também na qualidade de comunicadora, né? Porque Novos caminhos. Ares, novos caminhos, sem perder de vista esse seu brilhantismo, certo? Então, parabenizar. Dizer da importância que foi para a Defensoria Pública a gente poder estar aqui hoje conversando. Agradecer e parabenizar também o professor Neemias. E reforçar aqui de que esse prestígio que é dado à Defensoria Pública, ele é fruto também não só de sua atividade e do seu conhecimento de defensoria, mas também das construções que nós estamos fazendo com a academia, com os poderes, com as instituições, através do professor Neemias também. Então, fica logo aí esse registro aí de agradecimento para a gente ir finalizando. Tá? Obrigado. Mas vamos lá. Deixar aqui algumas atuações institucionais, só a título de conhecimento, que é o que se presta aqui o nosso podcast. Já estou chamando de nosso, porque
eu já faço parte dele também. Já está inaugural. convidado novamente. A gente tem uma atuação na Defensoria, como eu disse lá atrás, muito forte em várias áreas, tanto no viés social, como também no viés finalístico de atuação fim da instituição. Tanto é que logo lá no início nós criamos até as nossas ações sociais, né? E criamos também umas ações solidárias. Tá? Mas eu deixo aqui algumas atuações que são muito importantes para conhecimento de todo mundo que se presta a isso, a prestação de informação. Tá? Hoje, nós temos um curso, que são os cursos dos defensores populares, que é a capacitação de lideranças comunitárias em noções básicas de direitos, para que eles sejam replicadores em suas comunidades. Então, fica esse registro aí da importância que é da atuação. Então, são defensores públicos do Estado, junto com os da União, e em parceria com a Prefeitura da cidade do Recife, prestando esse serviço de formação de lideranças comunitárias em noções de direitos básicos. E a gente tem evoluído muito, criado muito, isso aí deve-se muito ao trabalho ali dos nossos colegas ali, Renata Gambarra, Henrique da Fonte, Juliana Paranhos, o pessoal que está fazendo. Heloísa já participou também, salvo engano, acho que já participou. É excelente. Excelente. Hoje, nós temos os defensores mirins, que são crianças que elas fazem recitais falando sobre direitos, violência doméstica, né? Participam, inclusive, de nossas aberturas de eventos. Então, fica aí o registro de nossa atuação vinculada. Nós temos uma ronda de direitos, que são rondas noturnas de direito para atendimento da população em situação de rua, tá? Que dificilmente a gente consegue achar. E aí, como eles, em regra, sempre dormem ou se acolhem em algum lugar específico, a gente tem uma ronda de direitos. Como eu falei também, a gente fez um curso de especialização daqui da mulher vítima de violência doméstica, né, que a gente acabou por criar uma parceria com o Senai, e aí para que a gente possa capacitar as mulheres em cursos profissionalizantes. Mas não é qualquer curso, não. Não é curso de cabeleireiro, de cursos básicos, não. São cursos outros, viu? De indústrias, tal, que efetivamente entrem no mercado de trabalho com maior facilidade e com rendimento maior. Entendeu? Que acabe com aquela amarra que existia dentro do relacionamento. Como eu disse também, aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar, temos parcerias com o PROCON, com o PES e CELP, né? Para a resolução de conflitos. Hoje, nós estamos buscando, e aí buscando o futuro, como foi perguntado, eu poderia ter dito aqui, criação de núcleos ecológicos. Então, aqueles prefeitos que desejam ter Igaraçu, a Defensoria, né, Pública, como vai ter agora em Igaraçu. Então, tivemos a doação de um terreno para a Defensoria Pública para a instalação de um núcleo ecológico. Então, um núcleo autossustentável, com energia renovável, com água, com captação de águas, enfim, todo ele adaptado ecologicamente, que é uma das políticas que se encontram dentro do nosso planejamento estratégico, que é a dessa sustentabilidade, a sustentabilidade da Defensoria Pública. Então, incluído dentro dessa nossa atuação, dessa nossa vertente. Por fim, e aí eu deixei por último, mas é um assunto que toca, que é interessante para a gente. Hoje, o custo de atuação de um defensor público ele é muito baixo para o Estado. Às vezes a gente se depara com algumas situações em que se acredita que a atuação do defensor público ela é custosa. Mas, como eu disse até aqui, por exemplo, nos júris, no exemplo dos júris que eu disse, os júris da capital, 65% são feitos pela Defensoria, 84% na região metropolitana, 81%. Se a gente for pegar um defensor público, ver o custo do defensor público por sua atuação, tá?
uma audiência que é feita, um júri que é feito, uma petição, umas alegações finais, um recurso, seja o que for, se levarmos em consideração do ano passado, que é os dados que a gente pode extrair, certo? Isso seria um custo, hoje, de 11 bilhões. Só um júri dativo é mais de 10 mil reais. Isso. E hoje o júri, se a gente levar em consideração a quantidade de júri que o defensor faz e os atos que são feitos de audiência, petição, um júri, levando isso em consideração, esse júri, ele é R$ 257 reais. Nossa. É um valor irrisório. É. O custo hoje de um ato para o defensor é muito barato. Então, eu coloco só essa reflexão aqui nos momentos finais, reforçando de que a defensoria é investimento, traz resultado, gera economia e circula renda. Isso é a defensoria pública. Então, não sei quanto tempo mais tenho, mas deixo, então, esse registro. E, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de ter sido o inaugural. Espero ter correspondido às expectativas. Muito mais. Espero ter trazido informações pertinentes e importantes e reforçando mais uma vez o compromisso da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco com os nossos assistidos, com a população e com toda a mídia que deseje e queira que a gente traga informações. Queria te agradecer pela presença, realmente foi uma honra ter você aqui, não podia ser diferente começar esse novo projeto se não fosse na minha casa, se não fosse com você. Então, eu queria muito te agradecer pela oportunidade. Eu acho que ela teve aí o dedo aí de importância, de olha, vamos fazer, vamos puxar para cá, defensoria, para a gente levar. Sem dúvida, começar com a minha casa. E eu que agradeço efetivamente. Como eu disse aqui logo disso, eu agradeço e muito esse gesto que é feito com a Defensoria Pública. Então, eu que agradeço, Seixas, a sua presença aqui. Eu acredito que não tinha, como ela mesmo falou, outra pessoa que pudesse começar esse projeto, né, e levar informação para, não só no Instagram nosso, tem muitas pessoas da área do direito, mas também tem alunos, né, tem pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, né, de como é realmente o funcionamento da defensoria e a atuação do defensor. Então, queria agradecer a sua presença. Está aí a caneca. Essa caneca é um presente. Está aí o presente 01, né? De muitos, né? Eu espero. Né? E eu queria convidar vocês, né, para a semana que vem estarem aqui novamente. Vai ser na sexta-feira. Né? Nós vamos receber Ingrid, né, que atualmente é vice-presidente da OAB e é candidata à presidência da OAB. Né? Em breve vamos ter eleição, dia 18 de novembro. Então, queria convidar quem está assistindo a gente para sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, que a gente tenha, né, essa participação da Ingrid. Vamos receber também o Almir, né, na outra semana. E quero contar com a presença de todos vocês, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, obrigado, agradecer. 2 temas importantes, né? Que são a questão da justiça e a questão da política. E que vocês aí vão estar passando essas informações com muita galhardia, com muita fidedignidade. Eu tenho certeza que todos vão gostar e acompanhar. E já peço também que sigam, acompanhem, que é um projeto de sucesso já. Parabéns. Obrigado. Boa noite a todos e até semana que vem. Muito obrigado.